Era muito bom. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, meus companheiros de jornada. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, no bairro Merém, Petrópolis. E nessa noite nós recebemos a nossa irmã Cláudia Galves, né, para estar conosco. O tema da noite de hoje, sempre às quintas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Meu livro está bem velhinho, bem velhinho. Ele é lá dos idos de 1990, então ele está bem velhinho. Mas como foi o primeiro que eu ganhei, né? Então eu guardo ele e vou, de vez em quando, fazer umas reciclagens, mas ele está bem velhinho mesmo, tá? Então, essa noite, nós vamos estudar o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Há Muitas Moradas, itens 8 e 9, que está nas instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Cláudia, você faz parte de que casa espírita? Do Centro Espírita Leon Denis. Ah, você é do Leon Denis. Eu tenho grandes É, amigos lá do Leon Denis, Paulo Nagai, né? seu altivo, né? E Altivo, conheci muito Altivo, né? Quando nós trabalhávamos no CO, e o Altivo ia até lá fazer palestras. Eu me lembro até Ah, de uma frase que ele dizia assim: médio bom é o médio casca grossa. e é isso aí. Eu nunca Muito esqueci bom. dessa frase. Então, é um prazer, Cláudia, receber você aqui na nossa casa. Espero que você goste de estar conosco, tá? Que queira voltar outras vezes. Nós fazemos esse trabalho online e presencial também. Hoje nós não fomos para a Casa Espírita, porque choveu aqui em Petrópolis, choveu muito, e a nossa Casa Espírita fica numa área alta. Então, numa área onde tem problemas de desmoronamento, essas coisas, então, como anunciaram que talvez chovesse muito, e choveu muito de manhã, resolvemos fazer de casa em vez de fazer da casa, né? Lá da casa espírita. Uhum. Porque tem aqui em Petrópolis, infelizmente, quando chove muito, tem essas Tem que ter esse problemáticas. cuidado, é Mas tudo verdade. bem, amanhã, se Deus quiser, estaremos lá. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para a companheira Carmen fazer a leitura do preparo e a prece. E depois, Cláudia, eu passo para você. Você tem até 7h30, se precisar de mais um pouquinho, para fazer suas considerações. E se você quiser compartilhar algum material, você pode compartilhar, tá bom? Vamos lá, Boa Carmen. noite a todos. Eu preparo desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes, e a lição sorteada foi essa daqui, que tem como título Ser Forte. E ele nos diz assim: se te atormenta o problema, a espera, a dor ou o vexame, busca ser forte. A força, uma vez buscada, tende a se fazer presente e a levantar o que encontra derrubado. Mesmo nos momentos mais tristes, há dentro de ti uma força de alegria, de esperança, de renovação e elevação, esperando silenciosa a hora de aparecer. Quando o momento te aperte, a dor se aproxime e não vejas solução de espécie alguma, confie em Deus, nas forças do teu coração e proclama-te em paz. Ademais, se te detens a chocar os ovos da intranquilidade, o que deles pode sair? A dificuldade te beneficia. Da cana espremida sai o caldo, e da dificuldade compreendida nasce a paz. Então, amigos, aqui reunidos, mais uma vez, para mais um encontro do Evangelho, só temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos novamente refletindo, trazendo para dentro dos nossos corações esse ensinamento tão importante que nos fortalece a caminhada, que nos traz a paz, a certeza e a esperança de dias melhores.
Abençoe a nossa amiga Cláudia, que ela possa trazer para nós a sua explicação, as suas boas ideias, para que, mais uma vez, compreendamos o Evangelho de forma firme e eficaz. Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, que tenhamos uma boa noite de estudos e de reflexões. Graças a Deus. Graças a Deus. Cláudia, a palavra está com você, que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Que assim seja. Então, boa noite, meus amigos. Que bom estar de volta aqui. Que bom podermos estudar o Evangelho, que é uma é a obra que mais toca o nosso coração, né? E a gente aprende pelo Livro dos Espíritos, é o nosso manual de sobrevivência nas escolhas, no entendimento da vida, mas é o Evangelho que sensibiliza os nossos corações, que modifica os nossos sentimentos, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, nos sentirmos fortes, como a mensagem que a nossa irmãzinha colocou ali para gente, leu para gente, e que nos embates da vida, né, a gente ainda se depara com algumas dificuldades internas de ficar bem. E o Evangelho ajuda a gente a descobrir o que não está bem dentro da gente, né? Sem sombra de dúvida, todas as vezes que a gente abre o Evangelho, os espíritos benfeitores, além do nosso anjo da guarda, se aproximam de nós para que nós possamos aproveitar e compreender melhor e expandir os nossos pensamentos e principalmente os nossos sentimentos, né? Que Jesus nos abençoe esse estudo para que ele não sirva só de conhecimento, mas que sirva de estímulo para todos nós, para nos esforçarmos cada vez mais, colocarmos mais força na nossa vontade de crescer, para que a gente possa habitar um mundo mais tranquilo, um mundo superior, um mundo mais elevado, que seja a Terra melhorada, né? Mas que a gente possa fazer, nos tornarmos dignos disso. Então, a gente começa pensando, quando eu falei aqui sobre os nossos esforços, né? Nós vamos vendo, tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 97, não, 894, que na 893, os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos sobre as virtudes. Eles disseram que sempre existe virtude quando há resistência voluntária ao mal. E a mais delicada é aquela, né, que a gente não apresenta o interesse pessoal. Então, fazer esforço para desenvolver uma virtude é resistir àquelas nossas situações antigas, que a gente fez, e que a gente não lembra, mas a gente já tem uma noção de que fez, porque aqui mesmo no Evangelho, quando o Kardec falou para a gente sobre o esquecimento do passado, ele fala, no Livro dos Espíritos também, que Deus nos deu o que a gente precisa, né? Que são as tendências instintivas e a consciência, a voz da consciência. E aí, nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, cada vez que a gente estuda, a voz fala mais alto, não fala? Cada vez a gente já não consegue mais fazer algumas coisas que fazíamos naturalmente, assim, né? E achávamos que estávamos certos, né? E é essa transformação que, mesmo a gente não percebendo, às vezes quem está de fora ou quem observa a gente, né, presta atenção, começa. Nós temos um trabalho na nossa casa, lá no Leão Denis, que é coordenado pela Amália Cordeiro. Não sei se vocês conhecem, ela é um doce e ela é a coordenadora de diversos. Hoje ela está como vice-presidente, né? E e esse trabalho, a gente vai nas cidades, né, às vezes até de outros estados, às vezes não, tem o sul, várias cidades, enfim, a gente vai levar os estudos, como a gente faz, os encontros que nós realizamos lá no Leão Denis. E aí, numa das cidades no norte fluminense, uma companheira de uma casa falou para a gente assim, que quando ela, muito trabalhadora, muito fiel lá dessa casa, ela disse assim, e quando eu era jovem, eu gostava muito de estudar a doutrina espírita, mas a minha mãe, católica apostólica romana, não deixava e brigava comigo o tempo todo. Ela brigava comigo e eu ia escondido para a casa espírita, e ela brigava comigo, mas eu ia escondido para a casa espírita. Aí, passado um tempo, alguém perguntou para a mãe dela, Dona Fulana,
A sua filha, quando ia para a casa espírita, a senhora brigava muito com ela. Agora a senhora não briga mais. Agora a senhora concorda? Olha a resposta. Concordar, eu não concordo, não. Mas que ela está muito melhor, ela está. Olha, já imaginou alguém dizendo isso da gente? Né? Que a gente está melhor, que a gente agora já entendeu lá a lição de Jesus, que bem-aventurados os mansos e pacíficos, os pobres de espíritos, misericordiosos, e a gente está no esforço. Porque na questão seguinte a 893, na 894, os espíritos, Kardec perguntou se os espíritos que fazem o bem naturalmente, ou seja, esses mais elevados, se eles precisam fazer tanto esforço quanto nós, e se eles têm mais mérito do que nós, que estamos fazendo força para fazer o bem. A resposta dos espíritos é assim: outrora eles se esforçaram e o bem se lhes tornou um hábito. Então, veja, para a gente conseguir desenvolver o bem, a gente precisa repetir, mesmo que no princípio a gente comece assim, sem tanta vontade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes assim aí, de repente, um dia mais friozinho, está aconchegado lá na cama, mas tem o trabalho lá a realizar no domingo e tem que chegar cedo para arrumar tudo, porque daqui a pouco vai começar aí aquele frio, aquela vontade de ficar na cama. Mas aí já vem a voz da consciência que grita, né? Então a nossa vontade, primeiro, ainda é de ficar na cama, mas aí a gente já entendeu e vem uma vontade mais forte de ir. E aí a gente chega lá e fica muito feliz. Se a gente ficasse na cama, a gente ia ficar só com o que estava na cama. Mas quando a gente consegue ir para o lugar e realizar, pronto, a gente fica feliz, né? Então, olha o esforço que a gente precisa fazer em diversas situações. Quando nós aqui estamos falando sobre os mundos superiores e os mundos inferiores, nós vamos observar Kardec, que já explicou para a gente nos itens anteriores, né? Como que isso se desenvolveu. Inclusive, ele traz como último item anterior a esse a causa das misérias, o destino da Terra e a causa das misérias terrestres, né? Para a gente conseguir entender por que a gente ainda está nessa situação. No item anterior, na categoria nos diferentes categorias dos mundos habitados, Kardec traz que os mundos são as estações, né? E aí, em cada estação, o espírito vai encontrar aquilo que ele necessita para o progresso que ele é capaz naquele momento. É como a escola, né, gente? A gente não vai pegar uma criança que mal sabe escrever e colocar ela num pós-doutorado. Não tem como, né? Ela vai, além de atrapalhar, não precisa nem pós-doutorado, bota ela lá no oitavo ano, né, um ensino médio. Além dela atrapalhar, ela não vai aproveitar aquela situação. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa entender e cada vez mais. Eu costumo usar um exemplo assim, por exemplo, a pessoa está muito gordinha. Aí alguém diz assim: ah, mas emagrecer você tem que ter força de vontade. Aí a pessoa diz assim: força de vontade eu tenho, mas é para comer. É maior para comer do que para emagrecer, porque quando tiver vontade firme de emagrecer, vai fechar a boca. É isso que o estudo ajuda. A gente ter vontade firme, vontade atuante. Os espíritos usam várias expressões para denominar vontade, né? A vontade de querer, a vontade firme, a vontade ativa. Olha, uma porção de expressões para mostrar que é esse esforço que a gente vai ter que fazer. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é repetir. Eu costumo usar um exemplo assim, uma vez, nós temos um trabalho na nossa casa também que é visita aos enfermos. E aí, numa dessas visitas, que na verdade os enfermos é que nos visitam quando a gente vai lá, né? Porque a gente é que aprende com eles. E tinha uma senhorinha que ela teve derrame e ficou com o lado direito paralisado. E ela, a fonoaudióloga, ela também estava com dificuldade de falar, de organizar o pensamento, a fonoaudióloga falou: se a senhora começar a escrever, vai melhorar mais rápido. Eu não entendo muito bem, mas os fonoaudiólogos explicam isso, né? Aí ela começou, ela pegou um caderno bem grosso e começou a escrever com a mão esquerda. E ela tinha mostrado para gente como era a letra dela antes, muito bonita, muito bonita. Letra de professora, como a gente diz, né?
Aí ela começou a escrever com a letra esquerda. Ela mostrou nesse caderno que as primeiras letras lá, o que ela escrevia, parecia letra de criança. E aí, no final, a letra já estava ficando bem bacana, semelhante à letra antiga dela. E aí, eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu não vou esperar ter um derrame para desenvolver lá o meu lado esquerdo, porque eu sou destra. Comecei, gente, mas era muito incrível, assim. Experimentem fazer isso, não sei se vocês já experimentaram. Aí eu pegava e começava a escrever com a mão esquerda. A primeira vontade que eu tinha era de pegar com a mão direita, como se aquilo fosse mais fácil, né? Eu já estou acostumada. E aqui os amigos espirituais me ajudaram a entender que os vícios, nossos vícios morais, eles são assim. A gente está tão acostumada a fazer, a reagir daquele jeito, que a nossa primeira reação parece que essa é a mais fácil. Só que é a que dá mais trabalho, né? Porque dá trabalho depois. E esses espíritos que nós vamos falar aqui dos mundos superiores, eles se esforçaram, como os espíritos responderam. E aí eles já merecem habitar um mundo em que não precisa das lições, como a nossa irmãzinha estava falando, do tempo, dos desabamentos, das pessoas ainda complicadas. Alguns itens mais adiante, Santo Agostinho fala para a gente sobre a Terra, que é no item 15, ele fala para a gente que a Terra fornece um dos tipos de mundos expiatórios, né? E as variedades são infinitas. Mas também tem característica comum de servir de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Veja, espíritos rebeldes à lei de Deus são aqueles que não querem seguir as leis de Deus. Até sabem, porque a lei está na consciência, mas não seguem. Então, o que ele diz também para a gente? Que nesses mundos os espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Não é o que a gente vê? Mas olha que legal. Aí vem a parte importante, a utilidade de passar por isso. Que depois ele diz: duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e da inteligência. A dificuldade, a, as qualidades da inteligência, porque a gente tem que encontrar mecanismos para conter ou para dar segurança durante as situações das intempéries aí, dos fenômenos da natureza, da inclemência, né, como ele diz para a gente da natureza. E as do coração, para a gente aprender a perdoar, a ter piedade daquele que ainda usa o mal para se sentir bem. E isso é muito forte. Então, não tem como a gente mudar o outro, mas tem como a gente mudar a nossa maneira de agir, mesmo que lá, quando eu estiver fazendo a maior força, vou chutar o balde, vou fazer do jeito que eu fazia antes. Não, tem que fazer força, porque a segunda lição que eu tirei dessa experiência é que não é que com o passar do tempo a letra fica mais bonitinha, mesmo no início é letra de criança. Mas se a gente vai fazendo, 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 a letra vai ficando cada vez mais bonitinha, que foi o caso dessa senhorinha. Então, olha, é a misericórdia de Deus. Então a gente reclama da terra, a gente reclama das pessoas não serem sinceras, da gente não poder confiar, de não ter bons dirigentes, das pessoas não serem respeitosas. Mas nós vamos ver que, justamente em contato com essas pessoas, é que a gente vai aprender a não fazer isso para ver o quanto que isso é ruim. E a gente ainda dá mais um salto quando a gente aprende a trabalhar para ajudar essas pessoas a não serem assim. Nós, do Instituto Leão Denis, não é o Centro Espírita Leão Denis, o Instituto Leão Denis. Temos um trabalho com os jovens já há 32 anos que preparávamos eles para o mercado de trabalho. Era na aeronáutica e agora nós temos a nossa sede, que é na mesma calçada do Leão Denis. E era uma coisa impressionante como os jovens chegavam, como todo jovem, né? A maioria deles de comunidades e tudo mais, e eles chegam do jeito que eles estão, mas com o trabalho, com a educação, com a mudança de comportamento, e eles vendo o resultado daquilo, eles vão se modificando. Porque antes, o que eles achavam que era normal, numa das entrevistas que eu fiz numa das meninas, eu perguntando, a gente tinha uma lista para saber como é que era o perfil emocional, psicológico, social e tudo. Aí eu perguntando para ela, como é a sua família? Aí ela disse assim, normal. Falei, como assim normal? Eu falei, tá bom, mas me explica o seu normal. Aí ela falou, normal, um
briga com o outro, xinga, bate, se machuca, daqui a pouco está tudo bem. Esse era o normal dela. Então, o meio em que ela vivia, isso era normal. Aí, e ela era mesmo, a gente dizia que a gente brincava com ela e dizia assim, já chegou a barraqueira, olha a barraqueirinha aí. Por quê? Porque tudo ela resolvia desse jeito. Ela não ficava chateada com as pessoas, não. Mas ela, tudo dela tinha aquele, né? E aí, com o passar do tempo, ela foi vendo que ela tinha outra maneira de agir, de solucionar os problemas. Então, vejam, por que que a gente está falando isso tudo, né? Porque para a gente conseguir entender a proposta divina, esses exemplos da vida da gente, né, vão nos mostrando o quanto é possível se nós ficarmos vigilantes, nos esforçarmos não só para a nossa melhoria, mas para aqueles que estão ao nosso lado, né? Leon Denis, por exemplo, quando uma pessoa é agressiva com a gente, Leon Denis, no livro Depois da Morte, quando ele fala sobre a paciência e a bondade, se eu não me engano, ele diz que quando alguém vem fazer um mal para a gente, né, que ao invés da gente retribuir com o mal, a gente interrompe aquilo, faz um bem para a pessoa. E, no primeiro momento, ela vai se surpreender, ela vai achar aquilo estranho. Mas aquilo ali vai fazer com que ela tenha um retorno dentro dela, que ela observe que existem formas diferentes de lidar. Aí ele diz assim, e muitas vezes a gente vai mudar o percurso daquela alma, que se fosse repetindo, 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 ela iria continuar sempre assim. Então, olha o nosso papel, né? Quanto mais a gente cresce, mais vontade a gente tem de ajudar os outros a crescerem. Então, vamos aqui pegar as colinhas do Evangelho para a gente confirmar isso aí, como os Espíritos estão nos falando, né? Ele começa falando lá no item 8 que essa qualificação dos mundos, né, que Kardec, de uma maneira bem didática, e os Espíritos também, né, ajudando, para a gente ter essa noção na organização do pensamento. Mas aí o que ele diz para a gente? Que ela é relativa mediante um mundo, né? Se você vai pegar um mundo bem mais adiantado e pensar nos outros que estão mais inferiores, tudo bem, mas se você pega um mundo mediano, a gente vai encontrar aqueles que estão mais adiantados e aqueles que estão mais atrasados. E aí ele diz assim, que pegando a Terra, então, como ponto de comparação, é, que aí a gente pode fazer a ideia do estado do mundo inferior, supondo que neles os homens ainda estão. Se a gente pega a Terra como exemplo, aí ele diz, então os homens no mundo inferior ainda estão como povos selvagens, nações bárbaras, e ainda se encontram na superfície terrena. Na época ainda encontrava mais, hoje já é bem mais difícil a gente encontrar povos assim, a gente encontra pessoas, né, espíritos ainda fazendo muito mal. Aí ele diz que nos mundos mais atrasados, esses seres que habitam são, de alguma maneira, bem rudimentares. Eles têm a forma humana, né? Mas não têm beleza. Então, nos mundos, é só a gente lembrar a Terra mais lá para trás, né? Quando a gente percebe o homem que foi modificando a beleza, ele foi se embelezando com o passar do tempo, né? O corpo humano. Ele fala que os instintos não são moderados e por nenhum sentimento de delicadeza e de benevolência e nem por noções do que é justo ou injusto. O espírito nos mundos mais inferiores, ele está tão ligado com a vida da matéria porque ele ainda não desenvolveu a moralidade que ele está preocupado com a sobrevivência. Daí a dificuldade de estar com o outro bem ou de se preocupar com isso tudo que nós falamos até aqui, né? Ele diz também que nesses mundos a força bruta é a única lei, porque é assim que eles aprenderam a conseguir saciar as necessidades básicas. Então, lembra que a gente foi falando, né? Até que vai acontecer algum momento, e aí no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala para a gente lá num determinado momento que a solidariedade, o movimento de solidariedade, surgiu quando o homem percebeu que se ele atacasse o outro poderia atacar os seus entes queridos. Olha que interessante. Aí houve uma mudança de comportamento. Nesse momento, ele começou a fazer uma nova escolha.
Bom, mas aí nós temos aqueles que caíram para os vícios e foram fazendo assim mesmo, que se acreditavam muito melhores do que os outros. Tem. Mas aqueles que já conseguiram se sensibilizar, já conseguiram controlar essa força bruta. Já foi um progresso, né? Aí ele diz mais para gente, ó. Ainda são mundos sem indústria, sem invenções, com os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Mas ele lembra uma coisa para a gente, né? Ele diz que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. E mesmo lá no fundo das trevas da inteligência, já tem latente ali aquilo que a gente precisa muito, que é a intuição do Ser Supremo, que é uma lei natural, né? A gente vê lá no Livro dos Espíritos quando a gente estuda a lei de adoração. Essa intuição de Deus, e lembrando, né, que mesmo aquele lá que adorava a pedra, ele já imaginava que a pedra tinha mais força. Aquele que adorava o sol, a lua, o vento, a chuva, o trovão, ele já se percebia então com alguém superior a ele, que era mais forte que ele. E quando a gente desenvolve a noção de Deus, mesmo que ainda seja bem pequenininha, a gente está se aproximando da proposta divina, porque um dia nós vamos compreender Deus e estaremos trabalhando em seu nome o tempo todo, porque é a proposta divina para todos nós, né? E aí ele fala para a gente que esse instinto de haver um ser supremo é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas são crianças que estão crescendo, né? E aí vem, eu gosto de ressaltar essa parte aqui da ideia de Deus, porque hoje nós estamos tendo assim um índice muito grande de jovens, principalmente, sem essa ideia de Deus, perdidos, né? Durante a pandemia, muitas crianças e jovens que ficaram muito isolados, eles perderam um pouco assim o contato com as pessoas, ficaram mais introspectivos e acabaram botando para dentro aquelas partes, às vezes até negativas, que a internet oferece. Então, essa ideia de Deus faz toda a diferença. A gente está vendo um grande número um índice de suicídio, de tentativas, de autoflagelação, e muitos deles não têm essa ideia, não tem firme dentro deles a ideia de Deus. Uns até acreditam, mas não consideram o valor de Deus que seria necessário para eles terem força para lutar diante das dificuldades. Então, qualquer dificuldade que aparece, eles se sentem enfraquecidos, né? Aí olha a importância da mensagem inicial, né? Eles não têm a coragem moral. E aí no item 9, então, ele vem falando para a gente dos mundos superiores. Os mundos superiores, né? As condições da vida moral e a vida material são muito diferentes da Terra, né? Muitos homens que não têm essa noção de mundos mais elevados que o nosso, já acham que o suprassumo daqui da Terra é ter muito dinheiro, é ter poder, é estar lá tranquilo, sem dívidas, né? Alguém trabalhando para que a pessoa tenha o seu dinheiro. Quantos têm esse sonho, essa ilusão da vida material, né? Mas a gente sabe que não é assim. Aí ele fala para a gente que o corpo é sempre, em toda parte, a forma humana, sendo que em cada mundo vai ter sua característica de acordo até com os elementos e com as necessidades daquele mundo. Daqui a pouco nós vamos falar de um mundo legal que a gente deve colocar como meta para ir, né? Ele fala que o corpo não tem nos mundos mais adiantados, não tem a materialidade terrestre, né? Ele não está sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorações geradas pelo predomínio da matéria. Os sentidos são mais delicados, elas têm percepções muito maiores, né, muito mais profundas, nítidas do que nós, e eles conseguem perceber, inclusive, além dos sentidos físicos, nós, por exemplo, quando conseguimos perceber algo além dos sentidos da matéria, a gente considera como emancipação da alma, como mediunidade, né? Mas eles lá não, eles conseguem, nos mundos mais adiantados, eles conseguem mais facilmente ver e se comunicar com os espíritos desencarnados. Como aqueles médicos, eu me lembro do Céu Altivo, né?
Seu altivo, às vezes, estava passando no corredor e alguém estava lá sentado, ele dizia, ó, o doutor Herman, que é o mentor espiritual de nossa casa, né, que acompanhava seu altivo, ó, o doutor Herman está dizendo para você isso assim, assim. Ele ouvia assim facilmente, os espíritos estavam ali o tempo todo, ele os via facilmente, né? E aí ele servia de instrumento, né, e conseguiu construir um trabalho tão bacana por causa dessa faculdade, né, dessa possibilidade. Mas nos mundos mais adiantados, nós vamos ver os habitantes com essa facilidade, né? Com essa possibilidade. Eles dizem também para a gente que a leveza dos corpos não precisa se arrastar, eles deslizam, eles não têm o mesmo movimento. Daí vem a ideia lá dos campos elíseos, aqueles que conseguem ter alguma referência disso de alguma forma, né? Que acham, imaginam o céu como algo assim. Ele fala também para a gente que os homens conservam, conforme a sua vontade, os traços até de existências passadas. Olha que interessante, né? Muito interessante isso, né? E aparecem para os seus amigos tal como eles conheceram, porém, olha, iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Então, as impressões interiores, aquilo que os espíritos trazem, vamos dizer assim, se expressam na imagem daquela pessoa, né? A gente consegue conhecer pessoas assim, que a gente olha até que nem são bonitas fisicamente, mas são tão bonitas, né? Se deixar, a gente fica olhando para a pessoa o tempo todo, porque a beleza dela não está no corpo físico, né? A beleza está dentro, é o espírito. Ele fala também para a gente sobre a vida, quando ele diz que a infância lá é curta ou quase nula. A vida é isenta de cuidados e angústias e é proporcionalmente mais longa do que sobre a Terra. No livro dos Espíritos, nós temos uma referência na questão 188, na nota de Kardec, uma nota de rodapé, que ele traz para a gente a referência muito interessante de um espírito que ele foi evocado, né? E ele fala para a gente que lá as condições do mundo em que ele vem de Júpiter, e lá a longevidade também, não, a longevidade não é mesmo em todas as partes, né? E ele diz para a gente que uma pessoa que falecida há muitos anos, perdão, esse senhor que já tinha desencarnado há 6 meses, olha só, ele já estava encarnado há 6 meses, não, ele tinha falecido há alguns anos, e há 6 meses ele estava encarnado nesse novo mundo. E quando foi interrogado pela idade que tinha nesse mundo, ele disse, olha, é difícil, porque nós não contamos o tempo como o de vocês. E o modo de existência não é o mesmo. Lá nos desenvolvemos bem mais rapidamente. Entretanto, embora haja apenas 6 dos vossos meses que eu aqui esteja encarnado nesse mundo, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho o que corresponde a 30 anos de idade na Terra. Então, ele, com 6 meses de idade, a inteligência correspondia a alguém com 30 anos. Então, imagina, para as mães é uma bênção isso, né? Que não vai precisar falar para o filho 30 vezes, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, todo dia, toda hora, né? Porque os espíritos já têm essa conquista. Eles não precisam passar por essa infância para ficar lá, né? Trazendo criando esses novos hábitos assim, com tanta repetição. Eles já trazem o hábito naturalmente desse esforço do bem e da consciência. Então, eles têm um desenvolvimento muito mais rápido. Imagina, com 6 meses, correspondendo a 30 anos daqui da Terra. E 30 anos que ele está falando aqui de boa cabeça, né? Porque a gente encontra uns de 30 aí que parece ter uns 13, né? Aí, vamos lá. Ele fala sobre a morte. Ele diz para a gente, isso que a gente está lendo é um resumo que Kardec fez das orientações dos espíritos, né? E aí, ele diz para a gente assim, ó, que ele diz, um resumo dos ensinos superiores. Aí ele diz para a gente também aqui, ó, sobre a morte.
A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de ser um motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Então, para eles, desencarnar não é essa coisa dolorosa, né? Pelo contrário, é apenas sair do corpo e dar continuidade à vida, é até um motivo de alegria, porque já não precisa mais passar por aquela experiência, porque já conquistou, né? E aí, seguindo a sequência, né, que provavelmente vocês vão seguir nos estudos, a gente vai vendo coisas assim bem interessantes que mostram realmente a bondade e a misericórdia de Deus. Porque dá a oportunidade da gente crescer, da gente se desenvolver e com as experiências da encarnação. E a cada etapa, as possibilidades se ampliam, né? E a gente, na realidade, conquistando isso, a gente vai para essa situação com toda a possibilidade de crescer e de aprender. Mas aí eu trouxe para a gente aqui fazer um passeio em Júpiter. Eu creio que vocês já conheçam, mas lembrando que, principalmente quando a gente está em casa, né? Quando a gente está na casa espírita também, tem os desencarnados que muitos deles são atraídos, porque eles não sabiam isso tudo, também estão aprendendo. E na casa da gente deve ter os espíritos que estão também ouvindo ali com a gente, e vale a pena a gente fazer a referência do espírito Bernard Palissy, que ele dá uma entrevista para Kardec, né, para o grupo de Kardec, na Revista Espírita de 1858, onde ele fala sobre Júpiter, que é esse mundo mais adiantado, mais evoluído que o nosso. E aí Kardec vai fazendo um monte de pergunta para os espíritos, para esse espírito, para saber como é esse mundo. Aí, olha, eu não vou ler todas porque não vai dar tempo, mas eu vou dar algumas aqui, vou passar algumas, quando ele pergunta, por exemplo, se pode comparar a temperatura de Júpiter a alguma das nossas latitudes. Temperatura, a gente estava falando sobre isso, né? Aí ele diz assim, não, porque a temperatura lá é suave e temperada, é sempre igual, enquanto que a vossa aí varia. Olha só que interessante. Então, eles não precisam passar pelas intempéries que a gente passa, pelas dificuldades, perde tudo, tem que recuperar, ou sente muito frio, a dor no corpo, o calor, o incômodo do corpo. Não precisa nada disso. Os ventos, as tempestades, os tufões. Tem um amigo benfeitor, o nosso amigo Baltazar, que ele escreveu, foi editado um livro através da psicofonia do Sol Altivo, pela graça infinita de Deus, que é uma mensagem que sempre que ele chega e fala. E uma das coisas que ele diz para a gente, na mensagem número 20, Jesus, parâmetro de renovação, ele fala para a gente que a Terra, o que a gente fala da Terra, o mundo que a gente vive, é o resultado do homem que a habita. Em nosso mundo terreno, a maioria dos homens são sofredores, inquietos, desarmonizados, sem pacificação. Por isso, como resultado imediato, temos guerras, tufões, desacertos sociais, inquietações humanas as mais diversas. E quando o homem aprender a se equilibrar, não vai mais precisar passar por essas experiências, né? E aí é muito interessante a gente pensar, porque até mesmo se passar, vai passar de uma forma diferente, né? Aquela pessoa que vai passar e fica revoltada, fica rebelde, pensou em si, não quer nem saber, e tem aquela que aproveita uma situação dessa para ajudar, para botar o que tem dentro, né? Numa das chuvas que tivemos aí, foi em Friburgo, eu me lembro que passou muito nas redes, nos jornais, um rapaz que ele acabou de perder a família foi soterrada. Ele recebeu essa notícia, mas ele continuou ajudando. Ele foi no helicóptero porque ele conhecia aquela região e onde tinham casas. E ele foi ajudar o grupo do resgate a encontrar, salvar vidas, já que a família. Gente, eu fico até emocionada. Olha que coisa bacana, né? Ele foi ajudar. E ele tinha acabado de perder a esposa e o filho, recebeu a notícia, mas isso não impediu de ajudar outros corações, né? Ele até se emociona lá na entrevista. Mas olha a força que esse espírito tem, né? Então, até esses espíritos mais que já têm essa conquista da moralidade, mesmo em situações difíceis, eles são capazes de abrir mão do interesse pessoal e usar suas forças para ajudar o outro, né? Fazer ao outro
o que gostaria que o outro nos fizesse. Essa foi a lição de Jesus para a gente. Bom, seguindo aqui, ele diz que sobre a luz do Sol, porque o Júpiter é distante do Sol, ele diz que Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência dos habitantes. Então, os habitantes de Júpiter é que iluminam o local, a luz que eles já trazem. Imagina quando a gente estiver, né, sentindo essa luz. Ele fala também para a gente que a atmosfera lá é mais etérea, né? Que sobre os vulcões, não, perdão, que a água é mais etérea. Ele fala sobre os vulcões. Kardec perguntou, existem vulcões? Olha a resposta deles, não. O nosso globo não é atormentado como o vosso. Olha lá o que o nosso irmão Baltazar falou, né? Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados nele, e nele a matéria mal existe. Olha, não tem necessidade, né? Dessas mudanças, assim, dessas vicissitudes tão intensas, né? As plantas são mais belas, o corpo, já falamos até como Kardec disse lá, a mesma forma, como a estatura dos homens lá, grandes e bem proporcionados. Eles são maiores do que os maiores homens daqui. Então, veja, quando a gente vê filmes assim como Avatar, né, que trazem essa ideia de um corpo maior, mais alto, mas eles já com um sentimento, né, de alguns, né, de moralidade, de bem, de paz, de tranquilidade, né? Ele diz assim também: é belo e ele é bom. O envoltório é digno dele, desse homem que habita lá. Não é mais uma prisão. Nossa, como é que é isso, né? Para a gente, muitas vezes, o corpo é uma prisão e principalmente com a dor, né? Tanto é que um dos motivos até do corpo envelhecendo e enfraquecendo, muitas vezes a pessoa já se sente tão incomodada com aquilo que ela quer se libertar daquele corpo, né? Às vezes até isso facilita o momento do desencarne para o idoso que está lá se enfraquecendo. E aí ele fala mais uma coisa, olha, essa daqui é pesada para a gente pensar, né? Kardec perguntou mais uma vez sobre o corpo, e aí Bernard Palissy respondeu: o corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder, podem ler no coração uns dos outros. Aí ele pergunta, esse espírito, o que aconteceria se assim fosse na Terra? Como seria se as pessoas pudessem ler os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Claro que todos nós então que estamos aqui agora, né? Estamos aqui juntos estudando, já temos uma vontade de crescer, né? E tudo mais. Mas, vez por outra, ainda vem aquele passado, né? As nossas emoções, a gente usa a razão para conter, mas ainda vem aquela emoção embrutecida, aquele sentimento do mal ainda, mas lá não precisa. Então, o corpo não precisa ser um corpo grosseiro como o nosso para esconder, porque essa foi forte, né, gente? Duração da vida é mais longa e o tempo de duração lá ele perguntou, fica difícil deles medirem o tempo, mas eles vão dizer assim, corresponde mais ou menos uma vida a, a mais ou menos 5 séculos. 5 séculos! E como o corpo não é perecível como o nosso, né? Ele vai durando. A infância nós já falamos, ele falou que o homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência e nem a velhice a extingue. Então, quem fica velho lá, idoso, não fica, não, vamos dizer assim, não há uma perda da inteligência, né? O que a gente aqui vai chamar de processo demencial do idoso, não tem isso lá. E aí ele pergunta, e as doenças, né? Os homens estão sujeitos às doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. Então, a doença é daqui.
Ele perguntou também sobre a vigília e o repouso, e os espíritos, e Bernard Parisi falou que não seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho, ou seja, o trabalho, a ocupação deles é essa. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Então, eles não precisam nem descansar, porque o trabalho para eles já é um descanso. Aqui não tem aquela frase, acho que foi Chico que disse, né? Quem trabalha no que gosta, não trabalha, né? Se a gente faz aquilo que a gente gosta, é tão prazeroso estar ali que aquilo não trabalha, né? Foi o que nós falamos lá do domingo, quentinho na cama, mas a gente vai assim mesmo. Aí quando chega lá, fica feliz, porque é uma felicidade, né? Realizar esse trabalho. Aí ele perguntou também se experimenta ali o tédio e o desgosto da vida. Olha só a resposta dele. Não, o desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Isso é muito forte, porque a pessoa que entra em estado de depressão, ele está dizendo aqui que ela está abrindo mão de si mesmo, da força que tem, da capacidade que tem, de tudo que tem a construir, a desenvolver. Outra coisa que ele perguntou sobre as provas, aí eles disseram que não se trata mais de provas, é só o amor do bem que os leva a sofrer. Por quê? É o sofrimento no sentido do desgaste, mas não é o mesmo sofrimento que a gente, né? Os animais, eles não se estraçalham assim, não existem animais carnívoros, e nem o homem lá não come os animais, né? Ele perguntou sobre o moral dos habitantes, se tem a união entre eles, se estão reunidos em cidade. Ele disse sim, porque os que se amam se reúnem, só as paixões, olha só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Ele perguntou sobre as guerras. A guerra, ele diz assim, seguramente não tem guerra lá, né? A guerra desaparecerá aqui quando o egoísmo dos povos desaparecer também, à medida que compreenderem melhor a fraternidade. Então, ele já deu até a colinha para a gente. Não há crimes. E quem é que faz as leis? Deus as faz. Eles não precisam lá ter lei, porque eles já seguem as leis de Deus. E aí ele pergunta se ainda aquele que tem menos, né, que não tem como os outros, porque lá é como se fosse assim, uma distribuição de rendas, vamos dizer assim, né, positiva, que não ninguém tem o supérfluo e não falta nada a ninguém. Mas ele perguntou, então é tudo igual? Ele falou, não. E se alguém que tem um pouco menos fica infeliz, ele diz, não pode ser infeliz desde que não é invejoso nem ciumento. Ou seja, são os tormentos voluntários, né, dos vícios que fazem a gente sofrer. E aí ele pergunta sobre educação, se o homem se desenvolve lá pela educação, sim, a educação sempre como uma mudança de hábito, né? E ele finaliza perguntando se lá há várias religiões. Não, porque todos professam o bem, todos adoram um Deus único, né? Aí ele pergunta, tem templos, tem cultos? Ele diz, por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Então, esse exemplo aqui de um mundo superior é o que nós todos deveríamos almejar. Então, se a gente já tem essa colinha, a gente tenta se esforçar. Cada um é individual, o esforço individual. Se cada um de nós tentarmos desenvolver essas habilidades do coração, usar o conhecimento que a gente já tem para nos esforçarmos, mais rapidamente nós vamos encontrar essa paz, né? Mesmo diante do tumulto, nós vamos usar tanta nossa força para colaborar que nós estaremos em paz, não vamos nos embolar com as questões, né? E todas as vezes que nós conseguimos fazer isso, a gente acaba tendo vontade de fazer com que o outro também venha com a gente. E aí nós estaremos seguindo as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Esses espíritos, eles entenderam a mensagem de Jesus, né? Não necessariamente nos outros mundos, né, com outros dirigentes, nem todos passaram pela Terra, mas nós que temos aqui a referência do nosso governador, do nosso mestre, que a gente possa fazer o mais rápido possível. Porque, como ele disse para a gente,
Bem-aventurados os aflitos. E se a gente quiser sair das aflições, né? Vinde a mim, bem-aventurados serão os aflitos. Vinde a mim que eu vos aliviarei, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que é a lei de Deus, a lei de amor, né? Lázaro fala para a gente que o homem, em sua origem, só tem instintos, mais avançado e corrompido, tem sensações, e a gente ainda está nesse momento. Mas instruído e purificado tem sentimento, o sentimento mais delicado é o amor. Então, que a gente possa sair dessa sensação somente, né? Que a gente desenvolva o sentimento, porque aí mesmo que a sensação seja ainda incômoda, que é o que acontece com esses benfeitores, eles saem de lá desse local que é tudo tranquilo para vir nesse mundo com toda essa vibração densa. Que Jesus nos abençoe o esforço e que tenha servido para a gente sentir estimulado a crescer, né? A lutar aí com as nossas questões internas. Que Deus abençoe a todos, meus amigos. Muito obrigado, minha irmã, essas reflexões. Deixou a gente com Eu a que boca louca, agradeço. hein? Que bom. Que Graças a possamos Deus. trabalhar, nos esforçarmos para garantirmos a nossa passagem para esses mundos mais felizes, que com certeza vai acontecer. Vai acontecer. Isso. Esse é o nosso destino, né? Então, É. vamos nos esforçar, vamos trabalhar, vamos vivenciar o Evangelho do Senhor para que possamos seguir esse caminho e não nos desviarmos mais, porque já nos desviamos bastante, mas agora nós estamos muito bem esclarecidos, então vamos trabalhar para alcançar essa meta, porque o Mestre está lá nos esperando, né? Então, muito obrigado, leve nosso abraço aos companheiros do Leão Denis, e eles continuem desenvolvendo esse trabalho tão lindo que desenvolvem há tantos anos, né? E com certeza sob o olhar do nosso irmão e querido altivo. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Lembrando a todos que amanhã estaremos de volta às 16 horas para estudarmos o livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, que nós já estamos até terminando de estudar, né? O livro também Qualidade da Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E na segunda-feira continuamos com o nosso painel espírita Joana de Ângeles. E o tema vai ser Deslizes Morais, daquele livro maravilhoso da Joana, Iluminação Interior, no capítulo 14, 24. Capítulo 24, Deslizes Morais. É essa obra aqui, ó. Então, nosso painel espírita Joana de Ângeles, segunda-feira, às 18h40. Mais um tema que Joana nos traz para nos ajudar nessa caminhada até esse mundo de maravilhas, onde estaremos, com certeza, dentro em breve, chegando até lá. Bem, para encerrarmos a nossa reunião, eu vou pedir para o nosso amigo Jorge. Jorge, por favor, pode fazer a prece de agradecimento? E, Cláudio, ó, um beijo do coração, querida. Pode ligar teu som aí, Jorge, para fazer a nossa prece. Você ainda não conseguiu ligar o som. Toca aí para habilitar teu microfone. Eu não conseguiu ainda não, Jorge. Está com dificuldade? Ah, então deixa, pode deixar, meu amigo. A Carmen vai lá te ajudar? Vai lá. O Rose, ele vai fazer pelo meu. Pode fazer, Jorge, pelo da Carmen. Então vamos elevando nossos pensamentos ao nosso mestre, ao nosso Pai, rogando o equilíbrio, a serenidade, o entendimento, de modo que possamos absorver todos esses ensinamentos que nos foram dados, que sirvam de guia, de orientação, que seja a referência na nossa
nosso caminho. O Evangelho, sabemos, é o nosso guia moral, que possamos ter sempre em mente todas as suas vibrações, todos os seus ensinamentos, para que assim tenhamos um crescimento tranquilo, uma atividade bem melhor, como foi dito nesse mundo superior. A sua paz, Senhor, esteja sempre conosco, dando-nos a capacidade para que possamos assim interpretar todo esse acervo, todo esse material positivo, de modo que cresçamos, venhamos evoluir tranquilamente, termos aquele sentimento de paz, de harmonia que tanto rogamos. E humildemente, Senhor, só temos a agradecer toda essa benesses que nos são dadas, fazendo com que possamos evoluir de um modo tranquilo e sereno. Que a sua paz esteja conosco, hoje e sempre, levando-nos assim às nossas realizações. Muita paz, Senhor, muita luz, e que a felicidade esteja a nos acompanhar. Humildemente, só é para dizer que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Bem, meus amigos, desejo para todos uma boa noite de muita paz, de muita luz. Ó, um beijo no coração de todos. Boa noite, Boa gente. noite, Obrigada. Boa noite, obrigada. Excelente a Cláudia. palestra, viu, amiga? Obrigada. Parabéns, gratidão. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Vou gente. encerrar Tchau. aqui, tá bom para você? Tá bom. Tchau, beijo, Tchau. beijo. Beijo. Cláudia, mais Tchau. uma vez, muito obrigada, querida. Eu que agradeço.